Quem diria que uma trend mundial do TikTok que remete a estéticas raras e à nostalgia das pessoas levariam essa que vos fala a descobrir uma das histórias mais interessantes do mundo da música? Se você é daqueles que adora estudar história, o episódio de hoje vai flertar com a sua matéria favorita na escola. Você vai conhecer um grupo musical da Somália que em apenas 10 anos marcou o Nordeste africano. Estou falando da Durdur Band, que teve sua formação em um momento único na cultura da Somália e acabou com a fuga de seus integrantes do país por conta da Guerra Civil em 1991. No entanto, assim como Mayona Kanodor, Stay With Me, da Miki Matsubara, que já falei em outro episódio, o sucesso de uma das canções desse grupo só alcançou os demais continentes e uma nova geração mais de 30 anos depois do fim da Durdur Band. Então se prepare e vem comigo! Uma música qualquer, a sua dose de história musical. Episódio de hoje: Got Off, Durdur Band. Antes que eu fale sobre a canção em si, é importante que eu me aprofunde no contexto histórico da Somália entre os anos 70 e 80. Acontece que o país teve sua formação recentemente, na década de 1960, quando dois territórios da Somalilândia, que eram colonizados pelos britânicos e pelos italianos, tornaram-se independentes e se unificaram, formando a República da Somália. Contudo, as tensões políticas eram inevitáveis, até porque haviam diferenças fortes nas administrações dos antigos colonizadores e entre os povos, o que culminou num acontecimento gravíssimo em 1969, quando Abdirashid Ali Shermarke, o segundo presidente da República, foi assassinado. Em seguida, um golpe de Estado colocou o comandante do exército Mohamed Siad Barre no poder. A partir daí, o país passou a se chamar República Democrática da Somália. Tudo isso em tempos de Guerra Fria, o que significa que o regime em algum momento se posicionaria a favor de um dos lados naquela disputa. De início, Siad Barre esteve intimamente ligado à União Soviética. Só que aí o que foi que o governo de Barre fez? Decidiu guerrear contra a Etiópia, que também era socialista, pela região da Ogadênia. Obviamente que isso não pegou bem para a Somália, o que fez com que Siad Barre virasse o jogo e se apoiou a quem? Adivinha? A partir daí, a situação foi ficando mais séria no país. O Siad Barre começou a reprimir fortemente os clãs opositores ao governo em 1980, e é nesse contexto que surge a Durdur Band. Com a censura pesada nas rádios somalis, um refúgio para a população era frequentar as casas de shows, principalmente na capital, Mogadíscio. E um adendo, gente, depois desse episódio, vão pesquisar pelas praias de Mogadíscio, que são a coisa mais perfeita, sério, é muito bonito. Nesse período rolou um estouro de bandas que começaram a subir nos palcos para testar novos sons, e que eram muito influenciadas pelos ritmos afro-americanos, como o soul, o funk e o rap. Sobre essa época rica para a música somali, eu vou ler um trecho de uma coluna para o jornal universitário The Baldwin Orient. Os dias inquietos e frenéticos sob o regime militar davam lugar às apresentações extasiantes da Durdur Band à noite, quando a juventude de Mogadíscio podia dar forma à intensidade amorfa do clima político do país. A banda proporcionava um espaço crucial para as pessoas expressarem sua inquietação, para se aprofundarem em suas frustrações políticas, onde encontravam alegria em meio à adversidade. Lembrando, pessoal, que todas as fontes de pesquisa para esse episódio estarão aqui na descrição do vídeo. Outra recomendação que eu trago para você entender mais sobre esse contexto na Somália é o excelente documentário do jornal The Guardian, o Somali Night Fever. Aqui vai um trecho com a entrevista de um dos membros da banda Shambal, que fazia bastante sucesso em Mogadíscio. Sagaal saac iyo barna waa dhammayn jirnay muusiga muqdisho waagaas ammaan iyo nabad dad is yaqaanaa wada deganaan isfahmi jiray. Nesse pedacinho, o entrevistado conta que naquela época as festas iam até 3h30 da madrugada e nas pistas cristãos e muçulmanos dançavam juntos. O clima que se vivia era de união e todo mundo se conhecia em Mogadíscio. Em uma outra entrevista, à National Public Radio nos Estados Unidos, a vocalista da Durdur Band, Sara Dawo,
Gente, o nome dela é muito complicado, porque na hora que eu bato o olho aqui no script, parece Sarah, então mas é Sahra Dawo, D-A-W-O. Então a pronúncia é mais ou menos Sarah Dawo, ok? Então perdoem a minha pronúncia se estiver incorreta. Bom, a Sahara lembrou da reação que as pessoas tinham nas apresentações quando tocavam o maior sucesso da banda, e que, pasmem, não é Gorof, e sim Do You. Do You se pronuncia D-O-O-Y-O, tá? Não é do you, tipo do you do inglês. Do you speak English, sabe? Bom, ela falou o seguinte: as pessoas cantavam, tocavam e dançavam de uma forma muito louca, a ponto de algumas delas caírem até no chão. E continuavam pedindo bis, 3, 4, 5 vezes até. E não é pra pouco, gente, essa música é boa demais. Ela tem um ritmo, assim, que faz a gente querer dançar, nem que seja só no pescocinho, tipo o Fat Family. Mas pensando agora em Gorof, da Durdur Band, que ganhou um sucesso mundial de um tempo pra cá. Qual é a história dessa música? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é Gorof. Essa palavra é um termo bem tradicional, usado para nomear um recipiente de ordenha dos animais. E na cultura somali, o gesto de partilhar com o próximo um Gorof é um símbolo de amizade profunda e de boas relações. Nisso, a canção fala de um amor não correspondido, em que o eu lírico vaga pela vida pensando em seu amor, implorando que ele a deixe compartilhar seu Gorof para caminharem juntos. É muito, muito bonito, né? Uma coisa que me chama a atenção nessa música é a repetição presente na letra e o uso das metáforas. Para mim, esse recurso só enriquece a Gorof, que lembra em certo momento uma espécie de poesia ritmada, muito gostosa de se ouvir. Sem contar aquela melodia que é dançante e faz a gente viajar. Eu, particularmente, acho que é justamente por isso que a música foi usada na trend de estéticas raras. Afinal, a harmonia da música, junto com a letra e a bela voz da Sahara, parecem transportar a gente para um sonho, um transe ou simplesmente uma memória. O engraçado é que essa trend de estéticas raras abrange muitas coisas. Então, se você for navegar por esses vídeos do TikTok, sei lá, do Instagram ou do YouTube, você vai ver a Durdur Band tocando em vídeos bonitinhos como estética rara, você foi uma criança nos anos 2000. Ou estética rara, você cresceu se inspirando na sua irmã mais velha. Até coisas do tipo, estética rara, um jornal chileno te confunde com um ditador de outro país que foi preso. Aí colocam as montagens daquele jornal chileno, que no lugar do Maduro eles colocaram a foto do ratinho, lembra? Ou, sei lá, estética rara, por mais que você tente, suas fotos viram meme. Aí pegou as fotos do Kevin Hart. Mas retornando ao contexto da época, o governo do Siad Barre passou a intensificar a repressão do país até que estourou uma guerra civil na Somália em 1991. Isso fez com que muitas pessoas migrassem para outros países, como o Quênia, a Etiópia, os Estados Unidos e países da Europa continental. Parecia que a Durdur Band nunca mais retornaria, né? Até que nos anos 2000, alguns membros se reuniram para decidir tocar de novo nos palcos. Então o público foi crescendo muito, foi se tornando mais fiel, e isso chamou a atenção das gravadoras Analog Africa e Ostinato Records, que relançaram os discos do grupo, sendo o Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa, que é aquele mais famoso da capa azul e amarela. Se você for pesquisar por Durdur Band Gorof, é a primeira capa que vai aparecer. Esse disco, esse relançamento, chegou a ser indicado ao Grammy. Então, atualmente, a Durdur Band segue fazendo shows, tem sua repercussão, mas não é com a formação original. Hoje em dia é mais uma espécie de tributo a esse grupo que agitava as noites de Mogadíscio. E esse foi mais um episódio de Uma Música Qualquer, a sua dose de história musical. Eu agradeço muito a você que ouviu até aqui comigo, fico muito feliz de ter trazido esse episódio sobre a Durdur Band, porque essa música foi um achado, assim, pra mim. Eu não conheci através dessas trends, e a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tão encantada com a música, eu fiquei assim, gente, aonde que
Que música é essa? Eu preciso saber o nome dela. Uma coisa que só essa música tem. Ela chama a nossa atenção, ela te faz parar tudo que você tá fazendo e escutar. Por mais que eu não entendesse a pronúncia. Tanto é que eu até pensei, no começo eu pensei assim, essa música parece que é asiática. É diferente, né? Eu nunca tinha ouvido nada sobre a música da Somália. Então foi uma grande surpresa, principalmente quando eu fui pesquisar. A história é muito interessante e eu recomendo demais que você, ouvinte, vá nesses links que eu coloquei aqui na descrição, que vão se aprofundar cada vez mais na história da Somália e na história da Durdur Band, que tem outras músicas incríveis que merecem ser escutadas. Eu agradeço a você que esteve até aqui comigo e peço que você curta, compartilhe, comente e deixe aqui para mim alguma sugestão de música que você quer que eu traga em próximos episódios. Um abraço!